Isaías 53, verso número 1. Isaías é um profeta que profetiza o que está escrito aqui 700 anos antes de Jesus. O capítulo 53 é uma referência a Jesus, especificamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Posso ler? Isaías 53, verso número 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Agora vá ao Novo Testamento, por favor, Lucas capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, e não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis assim tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só o único peregrino em Jerusalém, que não sabe coisa alguma do que tem acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: que coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos principais o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
Aconteceu que, estando com eles à mesa, puseram o pão diante dele. E ele, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os seus olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho de Emaús e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito de filme, gosto muito de assistir filme, gosto de ler. Não faço com a frequência que gostaria, mas algumas obras são muito interessantes e deixam marcas. Existem personagens nos filmes, nos livros, nos filmes que são produzidos a partir de livros, que são muito interessantes. E eu fico aqui me lembrando de dois personagens muito interessantes. Quando você lê ou assiste uma obra chamada O Fantasma da Ópera, e você descobre que o fantasma da ópera, na verdade, tem um talento musical extraordinário, é um homem queimado, é um homem que se esconde nas sombras, mas que é um homem muito bom. E aquela moça que ele toma para ensinar música, que tem um talento, é como um diamante bruto, mas não lapidado, e ele toma para si a função, o trabalho de prepará-la para ser uma grande artista. Você descobre que o personagem mais bonito desse romance é o fantasma, é o homem feio, é o homem queimado, é o homem que se escondia nas trevas, porque as pessoas tinham muito preconceito. Lembre da palavra que eu estou usando. Tinham muito preconceito contra ele. Olhavam para ele, e o hostilizavam. E ele teve então que se esgueirar, ele teve então que se esconder, ficar ali. Segundo filme, que também eu acho muito interessante, é um que tem o Corcunda de Notre Dame. Se tem um homem bonito, é o Corcunda. Não é apenas uma beleza estética e plástica, nós não estamos falando das formas do corpo, nós estamos falando do caráter, nós estamos falando das intenções, nós estamos falando do compromisso, nós estamos falando daquilo que é o verdadeiro ser, aquilo que não envelhece, aquilo que não deforma. E o Corcunda, como o nome diz, e quem viu o filme sabe, é aquele homem que tem aquele aleijamento no corpo, que anda encurvado e que é feio, e olhando para ele ninguém vê beleza, e não vendo beleza a gente tende a se esquivar dele, hostilizá-lo, jogá-lo fora. É o homem mais bonito, é o personagem mais bonito daquele romance. É incrível isso. Nós nos guiamos muito pelos nossos conceitos de beleza. Os conceitos de beleza são grupais, são sociais. Existe uma tribo na África que as mulheres vão colocando anéis de metal no pescoço, são conhecidas como mulheres girafa. E à medida que o seu pescoço vai se alongando, outros anéis vão sendo colocados e elas vão ficando com pescoços enormes. Mas aquele pescoço não tem mais a capacidade de sustentar a cabeça, que é pesada, se tirarem os seus anéis. Então elas são bonitas na medida em que elas têm mais anéis. Mas a função do pescoço de sustentar a cabeça, essa função se perdeu. Existe também um grupo naquela região em que os homens se pintam muito, passam uma espécie de batom, colorem os seus olhos, ficam com feições muito femininas, não são homossexuais, mas têm essas feições e cantam e fazem uns sons com a boca. Isso é considerado muito bonito na sociedade deles, eles atraem as mulheres assim. Então o conceito de beleza é um conceito social, e os grupos têm a sua forma de achar pessoas bonitas e naturalmente de achar pessoas feias. Mas uma coisa é comum em todos os povos:
a repulsa que a gente tem por aquilo que a gente acha feio, mesmo que aquilo que a gente ache feio seja cultural e seja social. Nós nos atraímos pelo belo. É difícil não querer olhar para uma pessoa que a gente acha bonita. Uma pessoa bonita, ou um homem bonito, ou uma mulher bonita, é difícil resistir, porque a beleza, ela nos atrai. E a beleza vem por duas vertentes. Ela pode ser uma beleza matemática. Quando você acha alguém muito bonito, normalmente o seu cérebro está trabalhando com simetria, com medidas iguais para ambos os lados. Você olha e a pessoa é muito certinha, as medidas são muito certinhas. E quando você acha alguém muito bonito, na verdade a natureza está dizendo para você que potencialmente aquela pessoa é boa reprodutora. A beleza te dá um sinal de reprodução. Ela diz, é o primeiro sinal, é uma pessoa que potencialmente pode ser boa reprodutora. A segunda fonte de desejo pela beleza é a lembrança. Às vezes não é essa beleza matemática, não é uma beleza que nos suscita o desejo reprodutivo, mas é uma beleza que nos remete a alguém que a gente conhece. Então você, de repente, está numa festa, você está dentro do ônibus, está na escola, e alguém chama a sua atenção, você olha para aquela pessoa e não consegue tirar os olhos dela, e ela olha e você desvia, ou você olha e ela desvia, e você não sabe muito bem porquê, mas lá dentro de repente você diz, ela parece com fulano, ele parece com fulano. Te remete a uma outra pessoa que foi muito importante, que foi muito inspiradora, que foi muito gostosa numa passagem pela sua vida. E aquela semelhança desperta em você o desejo de ficar olhando. Então a beleza, ela é fundamental. Seja matemática, indicando uma possibilidade de continuidade na existência quando nós já não estivermos aqui, deixando a nossa genética, seja por uma razão de lembrança, por algo importante na nossa vida. O fato é que nós trabalhamos com o belo e também trabalhamos com o feio. Tendemos a tirar o feio, nos afastar dele e nos aproximarmos daquilo que é bonito. Quando a gente pensa num dia bonito, você pensa num dia de sol, você pensa num verde da grama, num mar bonito, numa praia bonita. Quando pensa num dia feio, fechado, trovoadas, relâmpagos, enchente, vendaval, você diz, não, não quero. Os filmes de terror, normalmente colocam o personagem que mata, aquele personagem que é ruim, à noite. Ele está se esgueirando, ele caminha nas trevas, e a música vem junto, e você começa a ficar apavorado. A gente tende a fugir dessas coisas, a gente quer se aproximar das coisas bonitas. Interessante isso. E aí, cada grupo social começa a dizer o que é bonito e o que é feio, e a gente começa a acreditar, e a gente começa a praticar. Jesus, segundo Zeffirelli, um filme antigo dos anos 90, tem um Jesus europeu. Irmãos, tem um Jesus loiro, um Jesus no máximo castanho, cabelo liso, olhos azuis. A simetria do rosto daquele ator é algo impressionante, as medidas são perfeitas. O homem é muito bonito, era, anos 90, hoje deve ser um senhor, tomara que se vivo, continue pelo menos um senhor bonito, mas o personagem dele, não é, nele fica muito bonito. Engraçado porque Isaías, capítulo 53, descreve Jesus para nós. E diz no verso número 2, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não era um homem bonito. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, era um homem tosco, era um homem de mãos grossas, era um homem de feições grossas, era um homem que a simetria do seu rosto não inspirava desejo. Ninguém ficava numa festa como, por exemplo, as bodas de Caná da Galileia, num cantinho tomando o seu vinho e de rabo de olho olhando para Jesus, dizendo, mas que homem bonito, olha, puxa vida, se inventarem uma coisa chamada cinema, tem que chamar ele. Ninguém nunca falou isso.
Pelo contrário, olhando para Jesus, havia uma certa repulsa, uma vontade de colocá-lo no filme do Corcunda de Notre Dame, no Fantasma da Ópera. Ele seria muito bom nesses papéis, porque Jesus era feio. Ninguém olhava para Jesus dizendo: nossa, mas que cara gostoso, que cara bonito. Não, ele não tinha esse tipo de apelo. Não existia isso nele. Isaías vai dizer: ele era como um renovo, como um broto, numa terra seca, numa terra árida, foi subindo como um renovo. E quando fala de terra árida, eu me lembro do cerrado que eu amo tanto. O cerrado é um bioma importante que sustenta os demais biomas, mas quando você chega lá, é uma terra pobre em termos de nutrientes. Sabe que as plantas que estão no cerrado, quando brotam, elas brotam feias. Você pega uma palmeira, ela é linda. Pega uma laranjeira, ela vai crescendo com um verde claro, puxado para o amarelo, e as folhas são tão delicadas, e vai surgindo aquela beleza que explode em pequenas flores muito cheirosas, e que depois viram laranjas, ou cítricas viram limões. Você pega um abacateiro, o abacateiro é lindo, a goiabeira é linda, mas quando você vai para o cerrado, e você começa a olhar aquelas plantinhas, elas são secas, elas vão se torcendo de um lado para o outro, como uma cobra que vai se esgueirando aqui por ali, e tem épocas do ano em que não tem folhas, você olha e diz: morreu, e as suas raízes vão afundando, porque ela vai buscar lá no lençol freático, não tem nada na terra, nas primeiras camadas que a sustentem. Sabe de onde que as plantas do cerrado tiram seus nutrientes? Do ar. Sabe qual é o principal nutriente? O gás carbônico. Vai buscar isso e vai se nutrir disso. Então você olha para aquelas árvores, elas são retorcidas, elas são feias, elas são queimadas. Eu nunca vi um filme em que um casal apaixonado tem como cenário de fundo um cerrado, aquela coisa seca, retorcida, árvores de pequeno porte, médio porte não, normalmente é uma floresta. A donzela está perdida numa floresta e vem aquele cara num cavalo, pocotó, 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 um cavalo branco, lindo, bonito. Sabe qual é o tipo de cavalo que atravessa o cerrado? É um burro. Tem que ser um cavalo chucro, tem que ser uma coisa forte, para aguentar o calor. Beleza, é assim. Jesus era como um broto de uma terra seca, uma terra que não tinha nada para oferecer, mas ele foi subindo diante de Deus, e a Bíblia diz que quando se olhava para ele, ninguém queria chegar perto dele, mas apesar disso, a Bíblia diz para nós que ele arrastou multidões, por onde Jesus passava, as multidões iam atrás dele. Certa ocasião, Jesus viu uma multidão que o seguia 3 dias, ele chama os seus discípulos e diz: eles estão comigo há 3 dias, eu não quero deixá-los aí com fome, eu quero que eles vão embora, mas que eles comam alguma coisa. Filipe faz lá um levantamento de recursos, chega para Jesus e diz: olha, nem com 200 denários, que é o que a gente tem em caixa, dá para comprar pão para esse pessoal. E se desse, onde é que a gente ia comprar pão para tanta gente? Jesus disse: vocês mesmos devem dar o pão. E a Bíblia diz que ele multiplicou pão e peixe, e fora mulheres e crianças, 4.000 homens comeram. Segunda vez que ele faz isso, o escritor diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu vou deixar barato, em cada uma das vezes, pelo menos 12.000 pessoas comeram. A Bíblia diz que Jesus, passando por uma determinada cidade, um homem muito importante, um funcionário público de muita importância, mas baixinho, querendo ver Jesus passar, não tinha como, a multidão era muito alta, era um paredão, então ele se humilha, ele sobe numa árvore e fica do alto para ver Jesus passando. O que havia em Jesus que fazia com que as pessoas o seguissem, quisessem vê-lo? O que fez com que esse funcionário público deixasse a sua importante posição e se fizesse uma criança subindo numa árvore para olhar Jesus? Outra vez, 2 cegos começam a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E há uma multidão, e a multidão diz: calem a boca, vocês vão atrapalhar o mestre. Os discípulos acham ruim, e eles começam a gritar mais, e Jesus para, e a multidão para, abre caminho e eles vêm. O que fez esses cegos gritarem por ele? No segundo texto que nós lemos,
nós vimos que já tinha 3 dias que Jesus havia sido morto e sepultado. 2 discípulos de Jesus estão indo embora, eles desistiram de esperar. Sabe, irmãos, às vezes esperar o milagre é difícil. Às vezes esperar o milagre é alguma coisa que nos desafia muito. E muita gente desiste antes de receber o seu milagre. Muita gente vai receber de Deus alguma coisa, mas antes de receber desiste. Esses 2 homens desistem do seu milagre e vão embora, e eles vão cabisbaixo, eles vão tristes. E de repente um terceiro homem caminhando naquela estrada se aproxima deles. Eles não sabem que é Jesus, mas os olhos deles estão como que encobertos. E esse homem pergunta a eles: desculpe, mas do que vocês estão falando? Um deles dá uma resposta até ruim. Cleopas diz: és tu o único viajante nessa cidade que não sabe as coisas que aconteceram a Jesus o Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas já faz 3 dias que ele morreu e ele não ressuscitou. Bem, é verdade que algumas mulheres foram lá e viram um sepulcro aberto, disseram que viram anjos, que disseram que ele ressuscitou. Alguns dos nossos também correram lá e confirmaram essa história. Olha, mas para nós não dá mais. Isso é bananeira que já deu cacho. Nós vamos embora. Para onde vocês estão indo? Para Emaús. Dá para chegar lá quando o sol se pôr. Dá para a gente caminhar e não caminhar na noite. E eles vão caminhando e Jesus começa a dizer: mas escuta, vocês estão desistindo muito cedo. Acaso as escrituras de Israel não diziam já há muito tempo, há muitos séculos, que o Messias morreria, que ele seria sepultado e ressuscitaria ao 3º dia? Olha, Isaías falou, Jeremias falou, Ezequiel falou, Naum falou, Amós falou. Passou pelos cânticos de Salomão, passou pelos salmos de Davi, passou pelos provérbios e começou a mostrar para eles que tudo o que estava acontecendo e tudo aquilo que já havia acontecido nos últimos dias estava absolutamente nas mãos de Deus, e Deus estava fazendo cumprir aquilo que Ele mesmo disse que aconteceria. E eles ficam encantados e de repente, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes, quando a conversa está boa, a gente não vê o tempo passar, não é? Quando a conversa está boa, aí a pessoa levanta e diz: tenho que ir embora. Você fala: mas por quê? Não, porque chegou a minha hora, chegou o meu ponto de descer. Você fala: não, fica mais um pouquinho. E foi assim, de repente eles chegam e dizem: aqui a gente mora. E Jesus diz: bom, então tchau para vocês, eu vou embora. Não, pelo amor de Deus, fica aqui, continua, não para de falar, não. Jesus diz: então tá bom, entra, nós vamos fazer uma jantazinha aqui. Puseram a comida, irmãos. Naqueles dias, como em alguns lugares da Europa, não se comia sem pão. Eles colocam o pão diante de Jesus. E Jesus então toma o pão, como ele fez tantas vezes. E ele dá graças e diz: Senhor, o Senhor nunca deixa faltar o pão na minha mesa. E quando ele faz isso, os olhos deles, plim, se abrem. E eles percebem que é Jesus. E naquela hora Jesus desaparece, some. E eles ficam encantados. E eles fazem uma declaração que responde a perguntas que eu fiz ainda há pouco. Eu perguntei o que fez com que aquele funcionário público se humilhasse e subisse numa árvore para ver Jesus. O que fez os cegos gritarem mais alto para também terem um encontro com Jesus. O que fez as multidões ficarem com Jesus tantos dias. Se olhando para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus era feio, ninguém ficava na festa olhando para Jesus, ninguém queria sentar perto de Jesus. É interessante gente bonita, né? Gente bonita, todo mundo quer ficar perto. Estava vendo um vídeo um dia desse, puseram uma moça muito bonita com uma bicicleta parada num ponto de uma estrada de terra. Todo mundo que vinha pedalando naquela estrada, os homens paravam para perguntar: está precisando de alguma coisa? Quer que ajude a arrumar a bicicleta? Todo mundo parou. Aí puseram uma moça muito, muito, muito feia. A maior parte das pessoas passou, foi embora. Ninguém parou. Olhando para a beleza, nós a desejamos. Jesus não atraía a si ninguém pela beleza que tinha, porque Jesus era diferente. Agora eu vou substituir a palavra feia por diferente. Jesus era diferente, e a diferença o tornava menos atrativo. Mas apesar disso, as multidões o seguiam, as pessoas o seguiam. E aí
a resposta para essas perguntas está no que aqueles dois vão teorizar, e um deles diz: acaso, enquanto ele falava, não nos ardia o coração? Acaso as suas palavras não faziam a nossa alma pegar fogo? Acaso a vida da gente não ganha sentido quando a gente ouve a palavra desse homem? Não é a beleza física, é o que ele fala. Ele não fala como quem não pratica, ele não fala como os nossos professores, os nossos rabinos, os nossos rabis, ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala de demônio, ele fala para o demônio: sai, e o demônio sai. Ele não fala de milagre, ele faz o milagre. Ele diz: veja, e o cego vê. Ele pega o pão, dá graças, e quando ele começa a dar para as pessoas, o pão não acaba. A palavra dele é tão poderosa que vai se tornando pão. Ele é aquele que diz ao vento e ao mar: para, acalma-te. O vento para e o mar se acalma. Ele é aquele que põe a mão no leproso e fala: eu quero que você seja limpo, e ele muda a vida daquela pessoa. Sabe, meu irmão, não é a beleza física, é aquilo que a pessoa tem dentro de si. E o que Jesus tem dentro de si é poder, misericórdia e amor. O que Jesus tem dentro de si é uma palavra que nunca põe ninguém longe dele, mas perto dele. Em Jesus não existe nunca um vá embora. Em Jesus tem sempre um sim, venha. É engraçado isso, né? Neurologia. Neurologia é uma ciência que estuda os neurônios. Nós temos alguns tipos de neurônios. Não existem neurônios que estão no encéfalo, existem neurônios que estão no tronco encefálico, existem neurônios que estão nos intestinos, existem neurônios que correm por todo o corpo, cada um com sua função. A neurologia, que se ocupa daquilo que está no encéfalo, estuda todas as partes do cérebro. Nós temos estruturas muito primitivas, muito antigas, as primeiras, que são as amígdalas. Não são as amígdalas da garganta, são as amígdalas que estão acima do tronco encefálico, parecem duas azeitonas juntas ali. A função delas é nos fazer lidar principalmente com o medo que advém de um perigo real ou imaginário, com o qual nós lidamos, e as amígdalas então elas têm essa principal função, nos fazer lidar com o perigo, com o medo que advém dele. Então basicamente ela nos dá um de 3 comandos: ataque. Então se você está em perigo, todos os animais, quando estão acuados, partem para o ataque. Ainda que seja um predador maior, ainda que seja um inimigo maior, não há outra opção, você está na quina ali. Então uma das coisas que a amígdala diz para você é: ataque, lide com medo a partir do ataque. Mas há um segundo comando em 3, pode dizer: fuja. A fuga é muito interessante para a gente lidar com o medo. O inimigo é maior, o predador é maior, e eu tenho uma rota de fuga. Para que eu vou enfrentar, se eu sei que eu vou apanhar, se eu sei que eu vou morrer, se eu sei que eu vou perder? Basicamente é isso. Então as amígdalas dizem para a gente: fuja, e você bate em retirada. Os mamíferos fazem isso, vão embora. Mas tem uma terceira opção que nos é dada, é a paralisação. Você finge de morto. Dia desse eu vi um gato correndo atrás de um rato, o rato fez assim, puf, caiu e ficou quietinho. E o gato vinha e mexia nele, ele... Aí o gato perdeu a graça, saiu, o rato paralisa. As amígdalas nos fazem então tomar atitude com relação ao medo. A beleza atrai, aquilo que a gente aprendeu que é diferente e que a gente vai classificar como feio, às vezes, a gente tende a atacar. Aí nasce o preconceito. O preconceito é uma forma de lidar com aquilo que é diferente, mas os cientistas descobriram algo extraordinário, que as amígdalas das pessoas as amígdalas mais desenvolvidas fazem com que as pessoas não tenham medo dos outros diferentes. Então tendem a ser pessoas normalmente mais ligadas àquilo que politicamente a gente aprendeu a chamar de esquerda. São pessoas que dizem:
Não, eu não tenho medo do homossexual, ele é como eu. O que eu tenho a ver com a opção sexual dele, com o desejo sexual dele? Não me faz nenhuma diferença. Não, os tatuados, não, o que é isso? Tatuagem, gente, tatuagem é qualquer coisa. Não tem gente que faz tatuagem na sobrancelha, não tem gente que faz na boca, não tem gente que tinge cabelo, ou o cabelo não faz parte do corpo. Vai no salão e diz, hoje eu quero vermelho acaju, agora eu quero luzes, e tinge o cabelo. Mas você encontra uma pessoa completamente tatuada, de cima a embaixo, cheia de tatuagem. Aí essas pessoas que são desenvolvidas, essas pessoas que têm as amígdalas mais desenvolvidas, olham e dizem assim, que bonito, que bacana, olha, talvez eu não fizesse, não me atrai, não é algo que seja para mim, mas eu acho bonito, acho legal. Outros até dizem, olha, eu não vejo muito sentido, eu não faria, mas ficou bacana em você. Não tendem a extrair, a extrair da diferença uma vontade de ataque. Não tendem a repelir, mas tendem a considerar que é normal. São pessoas que dizem, vamos sentar e vamos conversar sobre assuntos que já foram tabu, porque elas não têm medo, elas se desenvolveram. Mas as pessoas que têm as amígdalas mais primitivas, que não as desenvolveram, tendem normalmente a serem pessoas que querem se fechar em grupos. E para se fechar em grupos, elas precisam ter regras muito fortes, regras que não podem ser quebradas, que garantam a sua segurança, porque elas são medrosas. Então veja, se alguém tem um comportamento sexual diferente daquele que eu aprendi, que é o normal, essa pessoa é um perigo, precisamos acabar, pelo menos levantar um muro bem alto. Se a pessoa é mais pobre do que eu e a minha família e o meu grupo, eu preciso ficar longe dela. Pobre, não, é como dizia o Justo Veríssimo, personagem do Chico Anísio, temos que acabar com a pobreza, mande matar todos. Irmãos, as pessoas que têm as amígdalas mais primitivas têm medo da tatuagem. Não, tatuagem não é de Deus, tatuagem é do capeta. Você fala, meu Deus, da onde que você tirou isso? Está escrito na Bíblia. Não, na Bíblia está escrito coisa demais. Onde exatamente? Aí eles vão num versículo. Mas antes daquele versículo tem um mundo de coisas no mesmo capítulo, sem contar no mesmo livro, mas elas pegam aquela ali. Elas vão lá nos comportamentos das pessoas e pegam e extraem, e constroem muros, e constroem verdades que funcionam para elas como, na verdade, pedras para jogar nos outros. Porque elas são, na verdade, pessoas muito medrosas. São pessoas que, se olhassem para Jesus hoje, iam jogar pedra nele, porque o próprio Isaías diz, olhando para ele não era bonito, ninguém o desejava. Iam olhar para ele e fazer como Donald Trump, construa um muro bem alto, não deixe esse homem entrar na nossa terra. Nós queremos aquele Jesus bonito de olhos azuis, aquele Jesus bonito com barba ruiva, nós queremos aquele Jesus loiro, nós queremos um Jesus segundo o nosso conceito de beleza. Deixa eu te contar uma coisa, a beleza de Jesus não está na pele, a beleza de Jesus não está na tatuagem, a beleza de Jesus não está no comportamento sexual, a beleza de Jesus não está na estatura, a beleza de Jesus está na palavra dele, porque a palavra dele esquenta o nosso coração. A palavra de Jesus diz, você está em pecado, você precisa ser perdoado, você não precisa tomar remédio para se dar bem com você mesmo, com a sua família. Você precisa receber o seu perdão e começar a perdoar as pessoas. Você precisa aprender a facilitar o caminho das pessoas na vida e ter o seu caminho muito livre de qualquer coisa que te prenda a esse mundo, porque aqui tudo passa. Você precisa receber o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? É a pessoa do próprio Deus. Nós já somos obra da mão de Deus. Deus é em todas as coisas, nós somos Deus sendo, mas temos que ter uma experiência que Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele mandará a vocês outro Consolador, o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo que passa a habitar em você, e a sua velha natureza sai, e uma nova natureza começa a fazer parte de você. Aquela pessoa que era turrona, aquela pessoa que era vingativa, aquela pessoa que guardava mágoa, ela começa a se tornar uma pessoa perdoadora. Aquela pessoa que era promíscua, aquela pessoa que estava no grupo de risco, que qualquer hora dessa ia estar com HIV, HPV e qualquer outra dessas doenças, aquela pessoa que tinha um comportamento compulsivo dentro da sexualidade, aquela pessoa que estava com muitos, mas nunca se sentia com alguém, agora ela encontra paz, ela tem alguém na vida dela, e esse alguém é Deus. Essa pessoa que juntava, era uma acumuladora de dinheiro, uma acumuladora de riquezas, mas nunca se fartava, agora começa a distribuir aquilo que tem
começa a ajudar as pessoas, porque o Espírito Santo muda você, e você começa a olhar para o diferente e dizer: o diferente é bonito, o diferente é rico, o diferente me acrescenta. Eu não tenho que fugir de quem pensa diferente, eu não tenho que fugir de quem se pinta diferente, eu não tenho que fugir de quem age de uma forma diferente. Ainda que eu pense que um comportamento sexual não é adequado para mim, eu não tenho que entrar na vida daquela pessoa. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. Não significa que eu tenho que ir lá ferir o mundo, mas significa que eu tenho que ter um comportamento coerente com aquilo que eu creio. É eu comigo mesmo, não sou eu com o outro, é eu comigo mesmo. Então o Espírito Santo, ele é libertador, e aí ele começa a fazer você entender alguma coisa que é tão básico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu não és apenas o meu Pai, mas é Pai de todos os outros. Tu és o Pai nosso, e se tu és o Pai nosso, e eu que amo o que me gerou por natureza do Espírito Santo, também amo o que dele é gerado. E eu me torno uma pessoa cada vez mais mansa, mais doce, mais compreensiva, mais tolerante. Não é do dia para a noite, não é num passe de mágica, porque Deus não faz mágica, mas por obra do Espírito Santo que muda a nossa vida. Amém, irmãos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.